pessoal, professor João Vitor aqui, tá? Então o vídeo de hoje é referente a uma apresentação da disciplina de planejamento experimental, no qual eu tenho um professor responsável, o Dr. Tiago Pereira do Nascimento, certo? A priori ele requisitou que a gente fizesse a escolha de um artigo modelo que se aproximasse da nossa tese de doutorado, certo? E antes de apresentar esse artigo para vocês, eu vou falar um pouco da minha tese, que é relacionado a LLMs e educação, no qual eu vou propor um modelo, um framework que vai dar subsídio nesse processo, né? Tanto de pesquisa como de calibragem dessas pesquisas, certo? Dentro do processo de ensino e aprendizagem. E aí eu vou aprofundar isso no segundo vídeo dessa disciplina, certo? Na segunda apresentação. Mas já estou dando um spoiler para vocês entenderem por que eu estou resgatando esse artigo e por que eu estou apresentando esse artigo hoje para vocês, tá? Então esse artigo, pessoal, ele foi apresentado aqui no simpósio técnico, certo? De educação dentro do eixo, né, de ciência da computação, certo? Da ACM, no qual ele retrata o uso das LLMs dentro dos cursos de ciência da computação, através de uma revisão sistemática de literatura, certo? Beleza? E a partir daí, como toda revisão sistemática de literatura, a gente precisa de um norte, a gente precisa de umas questões de pesquisa para nortear essa revisão. Então, esse experimento, né, ele trouxe algumas questões de pesquisa bastante importantes para a minha tese de doutorado, no qual ele identifica, né, os níveis de LLMs que estão sendo utilizados, certo? Dentro da parte educacional. Ele traz também as disciplinas de ciência da computação, certo? Que são trabalhadas nos principais estudos dessa revisão sistemática, além das metodologias que foram utilizadas, certo? Justamente por esses artigos. Tranquilo? Já na questão de pesquisa 4, ele traz as principais linguagens de programação que são utilizadas, né, para trabalhar e envolver essas LLMs dentro, né, de cada disciplina. E por fim, ele identifica quais os principais modelos que são utilizados dentro desses estudos, né? Os principais modelos dentro da parte de LLMs. E aí, para entender um pouco como é que essas questões de pesquisas elas trazem esses resultados, a gente precisa entender como é que foi feita essa busca. E aí, a priori, foi separado, né? Foi reservado as palavras-chave. A partir dessas palavras-chave, a gente deu origem às strings de busca, certo? No qual foi feito, certo, essas buscas nas principais bases, né, da ACM, 3E, Spring, né, e Web of Science, ok? E aí essas palavras-chave, elas são definidas de acordo com as questões de pesquisa, né? Onde ele trouxe aqui, por exemplo, como engenharia de software, programação, né? Ciência da computação, engenharia da computação, que associa com o quê? Com a parte educacional, com a parte de ensino e o uso, né, de LLMs, certo? Dentro da parte, né, educacional. E aí, com a utilização dessa string de buscas, beleza? A gente teve um retorno aí total de 1.735 papers, né? 1.735 artigos. Vai utilizar todos, João Vitor? Não, não vai utilizar todos, né? Vai existir aí um filtro, né, bem detalhado, fazendo revisão por pares e utilizando também os critérios de inclusão e de exclusão. Então, geralmente esses critérios eles são utilizados assim a priori na primeira etapa, né? Já para retirar essa grande quantidade aí de artigos, onde ele vai excluir artigos duplicados, artigos que não são escritos em inglês, né? Por exemplo, resumos expandidos, né? Com até 4 páginas aí, ele vai retirar, né? E uma coisa bem interessante que eu vou utilizar dentro da minha tese de doutorado, que foi os papers, né? Os artigos que trabalhavam e que realizavam revisões sistemáticas também de literatura. Então ele quis retirar esses caras para não dar aquele viés dentro da própria revisão dele. Então eu achei muito interessante isso. E os de inclusão foram os artigos aí com no máximo, né, 4 anos, né, de pesquisa, certo? Artigos escritos em inglês, artigos com investigação e foco em LLMs, né, e ciência da computação, e um intervalo de tempo aí desses artigos,
certo? Que foi aí de janeiro de 2019, né? Aprofundando mais a parte do intervalo, né? Janeiro de 2019 até junho de 2024, né? 4 anos praticamente, né? Beleza? Show de bola! Fizemos essa parte aí de inclusão e exclusão, analisamos as questões de pesquisa e a gente traz os resultados, né? Onde a gente trouxe, né, a tabelinha das principais metodologias utilizadas dentro desses papers, onde a gente teve um total de 48 ganhando aí os estudos de casos, né, que utilizavam etnografia para fazer, né, essa análise, certo, dessa utilização. Já na parte das disciplinas que eram utilizados, né, disciplinas e subdisciplinas lá em ciência da computação, a gente teve aí a parte de introdução à programação, praticamente com 65 estudos que trouxeram nessa essa temática, tá? A gente teve também, certo? Os principais modelos que foram utilizados, certo? Para fazer a inserção dessas LLMs dentro, né, do processo de ensino e aprendizagem lá nos cursos de ciência da computação, onde a gente trouxe aí o Gemini, né, o próprio Bard, né, o Codex, o GitHub Copilot também, o próprio ChatGPT, o 3, o 4, né, 3.5 Turbo. Então notem que a gente teve aí ganhando, né, o ChatGPT com praticamente 66 trabalhos à frente, né? Mas não esquecendo também as outras ferramentas, né, os outros modelos que podem também ser utilizados, tá? Beleza? Em relação às linguagens de programação, a gente teve Python, né, disparado aí com 69 trabalhos, certo? Que referenciam e trazem o Python como a linguagem de programação mais utilizada, né, nesse ensino, certo? E nós temos também a parte aí, ok, dos níveis, certo, educacionais que são utilizados as LLMs, onde a gente tem a parte aí, certo, de undergraduate, né, com 102 trabalhos aí, 112, perdão, trabalhos relacionados, certo, que trouxeram essa representação aí, ok, do nível educacional, ou seja, se é em graduação, pós-graduação, né, ou se é a nível profissional, e aí vai, tá? Então esses experimentos, pessoal, eles trouxeram resultados aí que trouxeram percepções, né, tanto da parte dos estudantes como da parte também dos professores, certo? Em relação ao feedback, né, tanto positivo como negativo. Então, por exemplo, por parte dos estudantes, trouxe um feedback automatizado, né, dessas linguagens de programação, no qual eles conseguiam ir muito mais além em algumas atividades que eram realizadas. Já os professores tiveram, né, um receio em relação à aprendizagem, né, a cópia desses códigos, né, e de possíveis tarefas que eles estavam realizando, tá bom? E exemplos também de LLMs como conceitos, né, que são utilizados dentro da parte, né, da área educacional. Então, foi uma revisão sistemática, né, bem bacana, porque analisa tanto essa parte quantitativa, mas como a parte qualitativa também, o entendimento, certo? Tanto da parte dos estudantes como da parte também dos professores. Beleza, pessoal? Então, eu vou deixar o link aqui nos comentários desse paper, certo? Para quem quiser dar uma lida nele, né? E entender melhor como foi cada processo, certo? Desses resultados e desses artigos que foram trabalhados aqui nessa revisão sistemática, tá? Então, muito obrigado. É para ser um videozinho curto mesmo, certo? E é isso. Abraço.